Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula aqui falando da usucapião urbana coletiva. Na nossa última aula, que eu estava falando sobre o Estatuto das Cidades, eu falei para vocês que o Estatuto tem essa preocupação do crescimento desordenado das cidades, para criar medidas para conter isso e para dar título de propriedade para aquelas pessoas que não têm, esse título ainda, embora tenham a posse de imóveis. Expliquei a usucapião urbana individual, que eu falei para nós não tem nenhuma serventia. Nós vamos usar a usucapião constitucional urbana, porque ela tem os requisitos que a gente precisa, é mais simples, então não precisa decorar dois tipos diferentes de usucapião para tratar sobre isso. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar da usucapião urbana coletiva. Essa é a usucapião, gente, pensada pelo legislador para tratar das situações de comunidades, antigas favelas. O Estatuto chama de núcleo urbano informal. Então, pensem vocês nessa imagem que estão olhando, como é que a gente regulariza esses imóveis. Imagina que a maioria das cidades do país exigem que cada imóvel, para ter a sua matrícula no cartório, tem que ter pelo menos 200 ou 250 metros quadrados. Vocês acham que algum imóvel desse aqui tem essa metragem? Com certeza que não. Deve ser imóveis de 30, 40, 50 metros quadrados. E aí o que acontece? As pessoas moram aqui, às vezes até pode pensar em mudar daqui para outra área, mas como elas só têm a posse, tem valor econômico e elas não querem deixar as coisas para trás. Talvez se elas tivessem um título de propriedade dos seus imóveis, elas teriam como vender, ganhar algum dinheiro e procurar uma área melhor para viver, né? Esse é só um dos problemas. Então, essa usucapião aqui tem outro problema. Isso aqui vai crescendo. Então, se a gente der um título de propriedade, as pessoas sabem quem são os proprietários. Os outros que chegarem depois podem ser até retirados da área, devem ser, né, para que essa comunidade não continue crescendo desordenadamente. Então, pessoal, o problema aqui é o seguinte: esses imóveis são irregulares e normalmente têm poucos metros. Tem imóveis lá que a gente sabe que tem uma metragem bem grande, né? Mas a gente está preocupado com a metragem pequena dessas pessoas aqui. Então, para resolver essa situação, resolver é demais, né? Para tentar dar uma amenizada nessa situação, e regularizar esses imóveis, o Estatuto das Cidades trouxe uma forma de usucapião chamada usucapião urbana coletiva, não é individual, é uma usucapião de todos. Essa é a grande diferença. E aí, lá no artigo 10 da Lei 10.257, está escrito assim: os núcleos urbanos informais, comunidades, favelas, né, existentes há mais de 5 anos, aí nós pegamos a primeira diferença desse tipo de usucapião com todas as outras figuras que nós estudamos ou que vamos estudar. Primeira diferença: o que importa aqui não é o tempo de posse de cada pessoa individualmente. O que importa aqui é o tempo de existência da comunidade, o tempo de existência do núcleo urbano informal. Precisa ter 5 anos ou mais. Se for uma comunidade que tenha 4 anos, 3 anos, pode esquecer. Esse tipo de usucapião não vai servir. Então, precisa ter 5 anos ou mais de posse desses imóveis que estão lá. Que posse? Falei bobagem. 5 anos ou mais da existência da comunidade. Não é da posse, não. Lá nós vamos ter moradores que têm 6 meses de posse e vão ter direito à usucapião urbana coletiva, porque a comunidade tem mais de 5 anos. Certo? Então, se metade dos possuidores, moradores possuidores, tem 10 anos de posse e a outra metade tem entre 2 e 3 anos de posse, pode utilizar essa usucapião? Resposta: sim. O que importa é o tempo de existência do núcleo urbano informal, da comunidade, não a posse de cada um individualmente, mesmo que isso beneficie pessoas que têm pouquíssimo tempo de posse, não tem problema. O legislador está disposto a passar por cima disso se for para beneficiar
toda a coletividade dessa comunidade. Tá bom? Então, esse é o primeiro detalhe. Segundo, como é que a gente entra com essa ação? É outra diferença brutal. A usucapião, pessoal, não vai sair por casa, você não vai ter uma matrícula de casa por casa, você vai ter uma matrícula da área toda. É um registro para toda a comunidade. É isso que vai conseguir ter no final. Então, tem duas formas de entrar com essa ação. Primeiro, todos os moradores. Então, você pega e identifica todos os moradores, nome, CPF, RG, carteira de trabalho, você coloca lá o endereço, endereço aproximado, porque não vai ter, profissão. Então, e-mail, você coloca toda a qualificação de cada morador na petição inicial. Você já imaginou quão grande vai ficar essa petição inicial? Gigantesca, né? E aí o que acontece? Quando sair a sentença, cada um desses moradores vão ter uma fraçãozinha, uma porcentagem da área toda, certo? Então, Roberto tem lá 0,5% da área toda, o João mais 0,5%, todo mundo, não importa a metragem que a minha casa tem, eu vou ter uma fração igual a todo mundo. Se são 100 moradores, eu vou ter 1%, uma área, são 100, mas não precisa, não tem a questão da área. Se são 100 moradores, eu vou ter 1% da área toda. Se são 200 moradores, eu vou ter 0,5%. Não interessa o tamanho da minha área. Tá bom? Então, primeira chance, primeira opção, todos os moradores fornecem seus dados para existir o nome na petição inicial. Beleza. Segunda opção, monta uma associação de moradores, monta uma pessoa jurídica, que é uma associação de moradores, e os moradores de toda a comunidade vão aderir a essa associação, se tornarem associados. Então, a associação vai se tornar a proprietária de 100%, e quem for associado dessa associação é porque mora lá e tem voz ativa nos destinos dessa comunidade. Se eu quiser vender o imóvel e lá o titular é a associação, eu vou lá na sede da associação, falo que eu estou vendendo a minha parte para o Joaquim, eles tiram meu nome e colocam o nome de Joaquim na associação. Pronto, acabou. Transferiu uma cota da associação e automaticamente uma fração desse núcleo urbano informal. Entenderam? Então, é as duas formas de negociar. Se colocar o nome de todos os moradores, eu posso vender a minha parte direto em cartório. Agora, se eu for um associado, eu vou à sede da associação e peço a transferência da minha cota parte para o novo adquirente e recebo por isso. Já viram como é que deu valor financeiro aos imóveis? Antes era posse. O que valia a posse? Valia nada. Agora, se eu tenho um título de propriedade, as pessoas já têm um patrimônio, isso já vale dinheiro. E aí, então, elas podem negociar os seus imóveis, tá bom? Então, duas formas de entrar. Ou entra todo mundo, ou monta uma associação, que é um meio muito mais prático de gerenciar essa comunidade aqui. Então, continuando. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição, pessoal, sem oposição é toda usucapião que precisa ter. Quando tem oposição, quando tem uma notificação, quando tem uma ação judicial de reintegração de posse, a gente sempre vê falar isso nos telejornais. Sai em jornal escrito, jornal falado, porque realmente isso envolve muitas famílias e traz uma repercussão social grande. Então, sempre que tem oposição, o legítimo proprietário tem que ser protegido mesmo, e ele entra com uma ação, infelizmente acaba desalojando muitas famílias, mas a gente não tem muita saída que não seja essa, sob pena de a gente fragilizar o direito de propriedade. Então, núcleo urbano informal existente sem oposição há mais de 5 anos, e aqui vem uma regrinha matemática, cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor. Aqui, pessoal, o intuito do legislador não está preocupado se lá naquela comunidade tem imóveis de 100 metros quadrados e outros que têm 700 metros quadrados. O legislador não está preocupado com isso. O legislador está preocupado se a média dos imóveis é inferior a 250 metros quadrados. A média.
e não imóvel individualmente. Ah, Roberto, mas aí você pode beneficiar grandes imóveis? Posso, se tiver, pode. Mas eu estou beneficiando um sem número de pequenos moradores que agora podem ter um título de propriedade. Então, só para dar um exemplo para vocês, bem simplificado, é lógico, se eu tiver uma comunidade que tem 11 possuidores, como vocês estão vendo aí, uma comunidade de 100 metros por 25, dá 2.500 metros quadrados. Se eu dividir 2.500 metros quadrados por 11, tá certo? Dá uma média de 227 metros quadrados e 28 centímetros por unidade. Ou seja, a média é inferior a 250 metros quadrados. Portanto, essa comunidade aqui pode usar-se da usucapião urbana coletiva. Agora, pergunto a vocês, se eu tiver 9 possuidores, a área de 100 por 25, 2.500 metros quadrados. Se eu dividir 2.500 por 9, vai dar uma média dos imóveis de 277 metros quadrados e 88 centímetros. Ou seja, isso está acima da média de 250 metros quadrados. Essa comunidade aqui não pode se utilizar da usucapião urbana coletiva. Entenderam? Porque a metragem média dos imóveis é acima disso. Em uma comunidade, 3 moradores têm imóveis de 300 metros quadrados cada. Outros 30 moradores têm imóveis de 100 metros quadrados cada. Ou seja, a área total tem 3.900 metros quadrados, 300, né, por 100. Não é isso não, né? Uma comunidade de 3 moradores com imóveis de 300 dá 900 metros quadrados. E outros 30 moradores têm imóveis de 100 metros. Então, dá 3.000 metros quadrados. 3.000 mais 900, 3.900. Isso mesmo. Então, a área total tem 3.900 metros quadrados e, proporcionalmente, cada imóvel tem cerca de 119 metros quadrados. Pode-se pleitear a usucapião urbana coletiva? Olha aí, ó. Mas, Roberto, se você falar que sim, tem 3 moradores que têm imóveis de 300 metros quadrados. Eles podem ser beneficiados? Serão. O que importa é a metragem média dos imóveis, né? Então, que cada imóvel não ultrapasse 250 metros quadrados. No nosso caso aqui, deu uma metragem média de 119 metros quadrados. Então, essa usucapião, sim, é pertinente. Então, continuando aqui, seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Isso é para beneficiar, isso é para dar a primeira moradia a essas pessoas. Então, se o cidadão, né, tem outro imóvel, não vai ter a primeira moradia, ele tem onde morar, certo? Então, só podem participar os possuidores que não têm outro imóvel aqui. Tá faltando alguma coisa? A doutrina, né, fala que está faltando tempo. Ah, faltou definir o tempo. Pessoal, mas o tempo aqui de posse para cada um aqui é irrelevante, certo? O que a gente está preocupado é a existência do núcleo urbano informal. Então, esses 5 anos aqui, você pode descartar, mas eu estou colocando porque isso está na doutrina de jurisprudência. Ah, porque tem que ter, pelo menos alguns lá tem que ter 5 anos de posse. Lógico, né? Porque senão o núcleo urbano não tem existência. Roberto, se nenhum desses possuidores tiver 5 anos de posse, mas o núcleo tenha. Pessoal, o que importa é o núcleo, não é a moradia individual. Vai continuar tendo direito ao usucapião, sim. Tá bom? Então, esse aí é a nossa usucapião urbana coletiva do Estatuto das Cidades, né? Diferente do que nós estudamos até agora. Quando sai a sentença declara a associação como proprietária, se a associação que entrou com o processo. Se ao invés disso colocou o nome de todos os moradores serão considerados proprietários de uma pequena fração, né? Mas eles podem negociar diretamente os seus imóveis, diferente da associação que a gente negocia a nossa cota parte na associação, né?
Então, é isso que está no nosso código. Tem lá o artigo 10, parágrafo 3º, né, do Estatuto das Cidades, ainda fala: na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor. Então, não interessa se o meu imóvel, né, tem um espaçamento maior ou menor, fração vai ser igual para todo mundo, né? Salvo na hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Isso aqui não vai acontecer de jeito nenhum. Perfeito? Pessoal, então essa é a nossa usucapião coletiva urbana que eu trouxe para vocês. Bem diferente, né? Uma figura bem diferente do que nós estávamos estudando. Muito obrigado, então. Até a próxima aula sobre usucapião.